Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vocês já me conhecem. Hoje, como um especial de Halloween, que é no dia 31 de outubro, eu trouxe para vocês aqui um livro sobre vampirologia. Então vamos ver, é um livro interativo, ele é quase em 3D, e aqueles pop-ups, né, que você puxa, abre, estica. Vamos ver um pouquinho, tá? Então assim, quem acredita nessa lenda de vampiros, né? Então esse livro é muito legal. Então ele já começa aqui como se fosse uma história verídica. Então aparece vários papéis grudados, assim, como se fosse cartas, recortes. Então um deles fala assim, ó, aqui tem até o carimbo, no dia 10 de maio, Correios e Telégrafos. Preciso falar com você com urgência, temo que minha vida esteja em perigo. Venha ao museu. Se estiver muito atrasado, olhe no armário secreto. Brooks, o nome da pessoa que deixou esse recado. Tá? Então assim, você vai abrindo, vai puxando. Olha que legal. 10 de maio de 1920, meu caro amigo. Eles me encontraram, mas isso não importa. Sou um homem do passado, você é o futuro. Contudo, antes de encarar totalmente o futuro, é imprescindível que dedique um tempo para aprender sobre o passado. Então, isso tudo está escrito aqui, e aí você vai passando, você tem a apresentação, né, do livro, A Verdadeira História dos Anjos Caídos. Londres, 3 de julho de 1920. 3 de julho, meu aniversário é no dia 4 de julho. Maurice Foley, um advogado. Só vou puxar aqui um pouco a mesa. Prezado Maurice, escrevo-lhe hoje como último recurso. Você é um amigo querido e único em quem posso confiar. Nós nos conhecemos há alguns anos, tempo em que tenho guardado alguns dos meus segredos. Bom, e aí vai, tá certo? Então, assim, alguém deixou isso guardado e depois fizeram esse livro. Aí vem aqui um aviso importante. Londres, 12 de maio de 1920. Então, o livro é bem legal para quem gosta do assunto. Tem vários recortes, tá? Ó, imagens boas. O que diz a lenda sobre os vampiros. Então você vai abrindo e você vai vendo aqui. Tá certo? O que os humanos já sabem sobre os vampiros? Então aqui tem uma breve história. Tá certo? Aqui vem a parte, o início dos tempos, né? No início dos tempos. E aqui é fragmento da Espada dos Anjos. São todas colagens. Ele é bem interativo, né? Talvez criança assim comece a ficar um pouco de medo, mas ele é mais para entreter mesmo do que para amedrontar, tá certo? Essa é uma parte que eu gosto muito, porque eu gosto muito de mapa. Então aqui, o rastro da maldição, aonde os vampiros se instalaram. Olha que legal. Então, este mapa, deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês. Este mapa é o registro mais remoto da história dos vampiros nas culturas e nas civilizações antigas a partir de 3500 a.C., aproximadamente. O trabalho foi iniciado pelo sábio elisabetano e primeiro guardião, John Dee, e concluído mais tarde por um desconhecido. Acredita-se que alguns dos primeiros vampiros tenham sido localizados no Egito, em Roma e na Grécia Antiga. Tá certo? Então, é uma coisa que vai agradar todo mundo.
Então tem a linha dos tempos, a linha do tempo, na verdade, falando aqui sobre toda a cronologia, tá certo? Vamos ver mais um pouco aqui. Aí fala de ritual de criação. Então vamos ler como surge um vampiro, o ritual de criação. A transformação de um humano abençoado com a graça divina em vampiro. Criatura caída, amaldiçoada com a sede de sangue. É um processo delicado. O método deve ser seguido à risca. O fracasso na execução deixará o escolhido debilitado. O princípio geral do método está descrito na forma original no documento O Ritual de Criação. Abaixo inclui observações sobre o assunto, pois o documento provocou intenso debate entre os guardiões anteriores. Então, o primeiro passo é a escolha. O segundo passo, a primeira refeição. O terceiro passo, a segunda refeição. Quarto passo, a terceira refeição e drenagem. Quinto passo, a devolução do sangue. E o sexto passo, a bênção. Eu vou ler só o primeiro. Vamos ver como fica isso aqui. Para um vampiro criar um descendente, deve seguir regras rígidas. O escolhido é cuidadosamente selecionado. Nem todos os humanos servem. Olha aí. A maioria dos escolhidos tem uma qualidade especial, admirada pelo vampiro: beleza ou inteligência, desejo de maldade, sede de poder ou habilidade em intimidar ou influenciar os outros. Preste atenção, um escolhido não escapará do destino, a menos que o vampiro seja destruído no ritual da criação. Um escolhido não deve ser confundido com uma presa. Humanos dos quais os vampiros se alimentam para satisfazer as necessidades diárias. Depois de servir de alimento, a presa morrerá de perda de sangue. Então, nem todo escolhido, na verdade o escolhido ele já se tornará um vampiro, mas quem é mordido por um vampiro, ele vai ser apenas um alimento, vai ser uma caça, ele não vai se transformar em vampiro, porque senão acho que é mais um concorrente, não é isso? Vamos ler o passo 2 só para ver se bate aqui. Então, na noite da primeira refeição deverá estar se formando uma tempestade ou fogo branco. O clima tempestuoso dá mais força ao ritual. Após a primeira refeição, o escolhido poderá se sentir fraco. Se não for mordido de novo, ele ou ela ficará totalmente recuperado. Olha que interessante. E aqui tem todo o passo a passo de como transformar alguém em vampiro. Lembrando que isso aqui é um especial de Halloween. Esse livro foi muito difícil de eu achar. Vamos ver mais aqui. Os poderes do vampiro. Tem uma chamada aqui. Será que os vampiros vão participar das próximas Olimpíadas? Porque eles têm poderes. Nós deveríamos temer os vampiros, pois eles têm o poder de exterminar a humanidade para sempre. A capacidade dos anjos caídos é extrema. São mais velozes, mais fortes, duram mais do que nós, e muitos tiveram séculos para aprimorar as habilidades e o intelecto. Seus poderes podem ser reunidos em 5 categorias. Eu não sei se a pronúncia minha vai estar correta, tá? Porque deve ser francês. Pouvoir, alacridade, olfactorum, controle da mente e mutação. Descrito nas próximas páginas. Todos os caídos possuem um pouco de cada atributo. Contudo, cada linhagem tem uma força específica. Olha que interessante. Então, o que eu tinha lido lá, pouvoir, deve ser isso, ou força, é a principal qualidade dos vampiros da linhagem dos Molochs, que alimentados tornam-se implacáveis. Alguns acreditam que o sangue retirado pelos Molochs tem o número de proteínas duplicado dentro das veias deles. Outros dizem que a estrutura das fibras dos seus músculos é comparável à estrutura de um grande predador. Então, sempre nos filmes que vemos sobre vampiros, eles têm uma força descomunal, né?
Então, a alacridade é o poder dos movimentos ágeis, o que explica por que é tão raro ver vampiros em sua forma natural. Quase sempre os seus movimentos são rápidos demais para o olho humano. A musculatura de alta tensão dos vampiros também lhes permite rastejar e subir onde os humanos não conseguem. Escalar muro ou pular cerca não é uma grande tarefa. É muito interessante isso. Então vamos lá, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas aqui tem uma nota sobre Rasputin. Será que ele era um vampiro? Ele realmente foi perverso com os Romanov, na Rússia, em 1916. Vamos passar mais uma página. Olha que legal, o poder da mutação. Então, no que um vampiro pode se transformar? Olha aqui. Aqui é a amostra de uma pele de dragão. Ó. Né? Então, essa pele do dragão, ela tem uma amostra aqui. Embora um vampiro possa virar um simples morcego, é mais provável que, para ser mais impactante, transforme-se numa colônia de morcegos. Que interessante isso. Acreditem se quiser, né? Believe it or not. Então tem toda a explicação aqui. Vamos seguindo. Reconhecer ou morrer. E aí vai seguindo mais. Eles não têm imagem no espelho. Proteção contra os vampiros. Então, o famoso crucifixo, né? Cebolinha, capim, babosa, anis estrelado, íris, olho de pavão. Eu não estou vendo o alho aqui, pessoal. Como destruir um vampiro? Armas de fogo, estacas de madeira, espadas, outras armas e fogo, né? Aqui tem os exemplos delas, né? O modo mais seguro de destruir um Moloch é drená-lo em água corrente, queimá-lo, espalhar as cinzas dele. A água deve ser corrente. As águas calmas de um lago no interior não impedem que ele se recomponha. Interessante. Aqui foi um colar que quebrou e as pontas ficaram aqui. Os famosos caçadores de vampiros. Eu acho que todo mundo conhece o Van Helsing, não é isso? Do filme. Aqui tem uma garota parecida com Alice no País das Maravilhas. Verdadeiro Conde Drácula, que é o mais famoso deles, dos vampiros. Então, o famoso escritor Bram Stoker, que escreveu Drácula, abriu os olhos de muita gente para a existência dos vampiros. Mas cuidado, se essa narrativa fictícia e muitas vezes imprecisa for a única fonte de informação do mundo sobre os anjos caídos, temos muito que temer. Esse foi um que se eternizou através de um romance, né? Vlad o Empalador. Então, o livro segue os vampiros da história. Então, concordem ou não, a história da espécie humana e dos vampiros estão entrelaçadas. Os anjos caídos deram forma a cada pedacinho do nosso mundo, tanto quanto nós. Aqui está uma pequena seleção dos vampiros que influenciaram e perverteram o rumo da história dos humanos. Calígula, morte em 41 d.C., destruído em 51 d.C. César Borgia, destruído em 1507. Ricardo III, destruído em 1485. Christopher Marlowe,
destruído em 1593. Napoleão Bonaparte, destruído em 1821. Marie Laveau, destruído em 1881. Essa aqui. Jack o Estripador, destruído em 1889. Eu vou ler sobre a Marie Laveau, a rainha do voodoo de Nova Orleans. Quem assistiu American Horror Story, parte 3, que era The Coven, que era as bruxas, e existia essa senhora mesmo. Então Marie Laveau era muito mais do que uma praticante de voodoo. Era também uma Belial excêntrica. Ela tinha uma cobra chamada Zumbi e transformou uma seguidora, acima de qualquer suspeita, em filha vampírica, adotiva a quem chamava de Marie II. Marie usava o talento criativo para misturar a tradição católica dos santos com os conceitos religiosos africanos. Assim atraía a alma de ambos os públicos, negro e branco. Nos Estados Unidos, cerca de 10 mil seguidores se reuniram às margens do lago Pontchartrain para ver de relance Marie Laveau I e II realizando as lendárias cerimônias da véspera de São João. Fontes afirmam que Marie I foi destruída em 1881 por um lobisomem. Então, esses personagens dos filmes, no caso que eu estou falando do American Horror Story, eles são baseados em fatos que poderiam ter sido reais ou que foram reais. Não sabemos, gente. Né? Então tem muito mais aqui. É interessante isso daqui. Para quem gosta desse assunto, acho que esse é o pior deles. Eles vivem entre nós. Os vampiros vivem entre nós, atuantes na indústria e no crime organizado. Sua presença é traiçoeira, a forma que assume é sempre encantadora. Como prova final abaixo, minhas anotações de um dia de investigações em 1899 em Londres, que fizeram nessa mesma época com que uma série de relatórios policiais viesse parar na minha mesa. Esse estudo mostra o perigo que os vampiros são no nosso cotidiano. Então isso aqui foi escrito, está escrito em primeira pessoa, né? O autor escreveu aqui falando dos vampiros na literatura e alguns outros aqui. Já está acabando, pessoal. Então aqui o autor dá as últimas palavras dele. Aqui tem uma parte da espada, tá certo? Não consigo retirá-la daqui. Então é isso. Foi só um especial que eu queria mostrar para vocês. Uma literatura interessante. E foi sobre o Halloween, tá certo? Que é dia 31. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também pode colocar lá o dislike, não tem problema nenhum. Mas eu espero que deem o like, tá certo? Então fiquem aqui novamente com a Pumpkin. E obrigado e até a próxima.